Boa noite a todos. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro dos Médios. Nós estamos estudando o capítulo 20 da segunda parte. Nós já iniciamos a semana passada. Este capítulo vai falar da influência moral do médium. Nós estamos no item 226. Hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão número 7. Então, antes de iniciarmos, convido a todos para que possam, nesse instante, tranquilizar os seus corações, a sua mente, e vamos nos ligando com o plano superior, nos ligando com o nosso irmão, nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos nessa sintonia do aprendizado, da paz, do equilíbrio, e que possamos fazer as nossas reflexões com muita harmonia. Obrigado, Jesus, obrigado aos nossos mentores individuais, às equipes espirituais responsáveis por este estudo. O nosso carinho e a nossa gratidão aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão sempre conosco. E assim nós vamos dando graças a Deus. Então, vamos hoje continuar com o item 226, que fala, na questão número 7, dando sequência aí as questões que Kardec estava investigando, pesquisando. E ele, lá no item 7, ele vem questionar aos espíritos: por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força, como médios, e que poderiam fazer muito bem, sejam os instrumentos do erro? Então aqui Kardec quer saber, por que algumas pessoas dotadas desta força, que ele considera como médios, vêm a fazer algo de errado. E os espíritos dizem: tratam de influenciá-los, mas quando se deixam conduzir para um mau caminho, os deixam ir. Por isso, deles se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, aqui nessa questão, o que é que nós percebemos? Que os espíritos superiores, eles nos auxiliam, eles nos orientam, eles nos intuem, e muitas vezes intui outras pessoas para que possam também chegar até nós, através de uma palestra, através de um livro, através de trabalhos. Eles nos intuem, eles nos auxiliam. Só que à medida que eles percebem que o ser, no caso aqui o médium, ele quer seguir por um caminho não muito bom, eles deixam ir, porque eles não vão ficar ali na palavra popular, pegando o tempo todo no nosso pé. Eles deixam nós irmos. E aí, gente, por quê? Porque eles não querem fazer parte dessa verdade de mentira. Tanto que essa palavra é muito forte. Por isso, deles se serve com repugnância. Por quê? Porque eles percebem que aquele médium não está fazendo o que deveria ser feito de bom, de bem e de correto e de justo. Então, nós mesmos, os nossos mentores, vamos pegar nossos exemplos. O nosso mentor, ele nos intui, muitas vezes intui alguém para que possa chegar até nós com uma palavra, com um conselho, com uma orientação. Porque nós já aprendemos e sabemos que todos nós temos esse amparo espiritual. Só que no momento que eles estão ali nos auxiliando, persistindo, mas a gente quer seguir por outro caminho,
como foi bem clara aqui a resposta dos espíritos, eles deixam ir. Porque eles não vão fazer parte, compactuar de mentiras. E aí é que entra a questão do livre-arbítrio. Então, quando eles deixam nós irmos, é porque eles deixou o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Então, eles respeitam a nossa escolha. E é interessante porque no livro dos Espíritos eles falam, né, que nós é quem nos afastamos dos nossos protetores, dos nossos mentores. Mas eles estão lá. Por quê? Quando nós reencarnamos, eles assumiram esse papel de estarem conosco. Só que quando nós nos desviamos, eles também estão ali. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente sempre volta. E o ruim é que muitas vezes a gente volta bem numa situação bem difícil. Ou não, né? Que é o que a gente espera. Mas normalmente, quando a gente não segue as boas orientações, a gente acaba sempre sofrendo as consequências. Por isso que eles deixam a gente ir ao nosso livre-arbítrio. E ainda seguindo, na questão número 8, Kardec pergunta: é absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Então aqui de novo, Kardec vem perguntar, vem falar da imperfeição do médium imperfeito nesse sentido, quando ele não está seguindo as leis divinas, o evangelho, os ensinamentos. Então os espíritos dizem, um médium imperfeito algumas vezes pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade. Os bons espíritos podem dele servir-se, na falta de outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre, senão momentaneamente, porque desde que encontrem um que melhor lhes convenha, lhe dão a preferência. Então aqui, mesmo os médios imperfeitos, aqui falando da imperfeição moral, que é o tema, eles podem ter uma boa comunicação, porque os espíritos vão se utilizar da ferramenta daquele médium, da ferramenta da sua faculdade mediúnica, porque ele tem uma faculdade mediúnica boa, mas é o médium que tem aí as suas imperfeições morais. Então, na falta de um melhor, os espíritos se servem dele. E aí, Kardec vai ainda aqui acrescentar uma nota. A se observar que quando os bons espíritos julgam que um médium cessa de ser bem assistido e se torna pelas suas imperfeições a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e afastam as pessoas sérias e bem intencionadas, de cujo boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, quaisquer que sejam as suas faculdades, nada tem a lamentar. Então, nessa nota, Kardec vem nos falar que os médios começam a se enganar, a enganar a outras pessoas. Esses são vícios morais. Só que, por mais que as pessoas, que os médios se utilizem da sua faculdade mediúnica para o seu proveito ou para enganar outras pessoas, né? Que enganar outras pessoas já é tirar o próprio proveito de si mesmo. Ainda assim, mais cedo ou mais tarde, esses vícios, né? Essa forma de usar a mediunidade sempre vem a público. Sempre o médium é exposto, mais cedo ou mais tarde, a sociedade sempre fica sabendo
que aquele médium não era um médium tão bom assim. Por quê, gente? Ele está fazendo mau uso. E não é porque foi castigo ou porque a espiritualidade fez isso ou foi aquilo. É porque as mentiras, elas não se sustentam. Mais cedo ou mais tarde, elas vêm à tona. Então, o médium que utiliza a sua faculdade para proveito próprio, ele será desmascarado. Porque esse médium não está tendo o quê? Uma boa conduta. E aí, a gente não vai ficar citando nomes, mas nós temos aí vários casos já de médiuns famosos que acabaram, né, sendo exposto, que acabaram sendo desmascarados diante aí a sociedade. E é interessante uma observação que eu fiquei pensando. Desde aquela época de Kardec, que já havia esses médios que faziam mau uso e que eram desmascarados. E aí é que a gente tem que entender, porque muitas vezes o que a gente percebe é que esses médios acabam levando o nome da doutrina como um todo. Mas vejam que aí são condutas individuais do médium, que apesar dele estar ou dele se declarar espírita, mas esse não é o verdadeiro espírita do que nós estamos falando. Não é um médium que tem morais elevadas. Então, sem julgamentos, mas Kardec teve essa preocupação. E que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vem à tona. Então é algo que se precisa tomar muito cuidado. Tanto a gente tomar muito cuidado com esses falsos, vamos dizer assim, falsos médios, que aí a gente lembra um pouco do Evangelho, os falsos profetas, e esses médios que querem tirar proveito de uma forma ou de outra. E ainda seguindo, Kardec faz o seguinte questionamento na questão número 9. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Então aqui Kardec quer saber, né, diante dessas imperfeições, qual é o médium que a gente pode chamar de perfeito? Ou será que existe de fato esse médium? E os espíritos nos dizem, perfeito, bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estareis nela, dizei, pois bom médium. Então Kardec vem nos falar que nós devemos falar de bom médios e não médios perfeitos. E isso já é muito, porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado, ou menos frequentemente. Então veja que a perfeição, a gente sabe que não existe. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Então, querer a perfeição é algo ainda muito distante. E aí Kardec, os espíritos recomendam que nós possamos falar dos bons médios, que são aqueles médios que buscam o seu esforço no caminho do bem, da prática do Evangelho, de boas condutas, né, no sentido de o seu discurso, a sua fala ter a ver com a sua prática. Então, isso é tudo ainda um processo, porque nós estamos aí, como eu já falei, nós estamos na Terra, num planeta que não é perfeito. Então, e nós aqui, todos nós temos os nossos vícios, nós somos cheios, né, de vícios, nós temos as nossas, vamos dizer assim, nossas manias, e nós temos que fazer o quê? Que buscar o nosso esforço. Por quê? Porque não tem ninguém perfeito. Mas os médios,
não só os médios, nós, seres humanos, temos que nos esforçar a cada dia. Então, o espírito superior, ele tenta sempre nos auxiliar, mas nós temos que estar também em sintonia, simpatizar com esses bons espíritos. Para quê? Para que a gente possa ter as intuições necessárias para seguirmos aí no caminho do bem. Na questão número 10, aí Kardec ainda continua questionando: se não simpatiza senão com os bons espíritos, como pode permitir ser enganado? Então aqui ele está perguntando, se o médium não simpatiza com bons espíritos, como eles permitem ser enganados? E aí os espíritos nos dizem, os bons espíritos o permitem algumas vezes. Então veja, em alguns momentos os próprios bons espíritos que nos auxiliam, eles nos permitem algumas vezes com os melhores médios para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja um médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso, porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão que produz belas músicas girando a manivela do seu instrumento. Então aqui Kardec vem nos falar questões importantes, porque ele fala, né, de simpatizar com os bons espíritos. Mesmo simpatizando com os bons espíritos, por que permite que os médios sejam enganados? E ele fala, né, para exercitar, ou melhor, para exercitar e para executar a ponderação, trabalhar a humildade e perceber que ele não é infalível, que nós somos infalíveis e que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o médium, ele simpatiza com os bons espíritos, mas de quando em vez ele é enganado para mostrar que não são infalíveis. Interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu faço o evangelho, eu faço isso, por que isso não acontece comigo? Então, porque ainda tem algo lá que a gente também, como falou na questão, né, que a gente precisa trabalhar para definir o falso e o que é verdadeiro, e também para trabalhar aí o nosso amadurecimento espiritual, o nosso amadurecimento enquanto pessoas, a nossa humildade. E ninguém é tão perfeito que não possa ser obsidiado. A questão é que muitas vezes os médiuns ou os trabalhadores, de um modo geral, eles não aceitam que eles podem ser obsidiados, que eles possam sofrer uma obsessão. E ainda quando isso acontece, questiona-se, não aceita, não busca o tratamento, não busca o trabalho. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque ser atacado, ser obsediado, é algo que faz parte do processo, é algo que pode vir a acontecer. Agora, o que nós temos que aprender com isso? Essa é a pergunta que fica. O que nós podemos aprender com isso? O que nós precisamos aprender com isso?
Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos nos melhorar, porque as tentações, elas vão aparecer. E as tentações, elas vêm de diversas formas. São ciúmes, são palavras que muitas vezes são ditas que nós não falamos, é a falta de perdão, é a falta de tolerância, enfim, as tentações elas irão acontecer, mas nós é que temos que buscar aí entender por que isso acontece. O que é que eu estou precisando trabalhar? É isso que nós temos que pensar. Por isso que no livro dos Espíritos também fala, né? Que tudo tem um motivo. E nós também sabemos que nada acontece por acaso. Então, se nos é permitido em alguns momentos sermos enganados, é porque precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar o quê? A nossa maturidade, o nosso conhecimento, a nossa humildade. Seguindo na questão número 11, Kardec ainda questiona: quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda a alteração? Então, como que as palavras dos bons espíritos vão chegar até nós pura, do jeito que foi passado, sem nenhuma alteração? Como que o médium vai passar isso? E aí ele vai falar: querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Então aqui, para que essa comunicação seja isenta de qualquer alteração, é preciso que se trabalhe o egoísmo e o orgulho. E como no livro dos Espíritos falam, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então é necessário trabalhar o bem para consigo mesmo, o bem para com o próximo. Então é preciso que a gente vá expulsando de nós esse egoísmo, esse orgulho, e olhar para nós com esse olhar de avaliar o que nós temos, o que nós sentimos, quais são os nossos sentimentos, para que a gente possa entender que só mesmo através do bem é que nós vamos estar aí passando essa comunicação pura, sem alterações, isenta de qualquer alteração nossa. É preciso que esse médium realmente tenha aí esse bem-querer ao próximo. Seguindo ainda na questão número 12, que é a última desse item, Kardec pergunta: se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? E aí os espíritos vão dizer que não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas. E as trevas estão na impureza do coração. Então é preciso ter um coração puro, um coração limpo, né? Para você não passar por essas condições, nessas alterações. E ainda completa os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem, não se entregam à boa vontade, ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Que aqueles, pois, que querem se iluminar,
se despojem de toda vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova de sua sinceridade. E essa condição cada um pode alcançá-la. Então aqui os Espíritos vão dizer que todos nós podemos alcançar essa pureza de coração. Mas para isso a gente precisa se despir de alguns sentimentos, de algumas condições aí que ainda temos, que é a vaidade, que é aí a questão do egoísmo, do orgulho. Por quê? Nós precisamos nos iluminar com o Criador, nos sintonizar com o Criador. Quando ele fala diante do poder infinito do Criador, e que muitas vezes a gente nem tem noção desse poder tão grande e infinito do Criador. Então, nós vamos observando que essa influência moral do médium é algo que não é tão simples, mas, como nos fala aqui mesmo, nessa última questão, mas que cada um pode alcançar. Mas a gente precisa, o que? Como falou, a gente precisa querer receber essa luz que vem. Então é preciso que a gente esteja receptivo a compreender, a receber e a praticar. Esse item, ele se estende, ele ainda não terminou aqui, nós terminamos apenas o item 226, mas esse tema, a influência moral do médium, ele continua, né? E aí no capítulo ainda temos vários questionamentos que serão feitos por outros expositores. Nesta questão até aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, nós vamos estar debatendo aqui no grupo do WhatsApp. Mas é importante sempre a gente perceber que nós temos que ser otimistas e continuar nesse esforço constante de sermos esses médios, de sermos esses trabalhadores que, mesmo diante de toda a diversidade, diante de todos os obstáculos, nós já compreendemos e vamos a cada dia compreendendo que a nossa moral ela precisa ser trabalhada. Nós entendemos que a faculdade mediúnica independe da nossa moral. A nossa moral não interfere na faculdade mediúnica, mas nós também aí nessas questões seguintes nós vimos que o médium ele vai buscar aí esse burilamento, buscar aí essa forma de se melhorar a cada dia. E cabe a cada um aí do seu jeito, da sua maneira, entender, porque esse estudo é um estudo nosso. Entender aonde eu tenho as minhas falhas, aonde eu tenho os meus sentimentos que eu preciso modificar. Porque cada vez que nós nos melhoramos, o nosso entorno se torna melhor, a nossa sociedade se torna melhor e o mundo se torna melhor. Então, eu agradeço. Nós estamos aqui encerrando o item 226 e depois, na próxima semana, vamos dar ainda continuidade a esse mesmo tema, que é a influência moral do médium. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos seguir lá para o mundo. Gratidão a todos.